Em Atos 9, encontramos uma das histórias mais poderosas de transformação na Bíblia, a conversão de Saulo, o homem que viria a ser conhecido como o apóstolo Paulo. Saulo era um fariseu zeloso, conhecido por sua fervorosa perseguição aos cristãos, uma comunidade crescente que ele via como uma ameaça à tradição judaica. Ele acreditava estar defendendo a pureza da fé de seus antepassados, mas mal sabia ele que estava prestes a ter um encontro que mudaria completamente o curso de sua vida e da história do cristianismo. A história começa com Saulo, ainda respirando ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Determinado a erradicar o que ele via como heresia, ele se dirige ao sumo sacerdote e pede cartas de recomendação para as sinagogas de Damasco. Com essas cartas, ele planejava prender qualquer seguidor de Cristo que encontrasse, homens ou mulheres, e levá-los acorrentados a Jerusalém. Saulo estava confiante em sua missão, certo de que estava fazendo a vontade de Deus, mas o Senhor tinha outros planos para ele. Enquanto Saulo viajava pela estrada de Damasco, de repente, uma luz do céu brilhou ao seu redor, mais brilhante do que o sol. Ele caiu por terra, atordoado e cego pela intensidade da luz. Então, ele ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Surpreso e confuso, Saulo perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta veio: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te, entra na cidade, e lá te será dito o que deves fazer. Saulo se levantou, mas ao abrir os olhos, percebeu que estava cego. Os homens que o acompanhavam, que tinham ouvido a voz mas não visto ninguém, conduziram-no pela mão até Damasco. Durante 3 dias, Saulo permaneceu na cidade, sem ver, sem comer e sem beber. Esse período de escuridão física simbolizava a escuridão espiritual em que ele estava, uma escuridão que logo seria dissipada pela luz da verdade. Enquanto isso, em Damasco, havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor apareceu a Ananias em uma visão e o instruiu a ir à casa de Judas, na rua direita, onde ele encontraria Saulo de Tarso. Ananias ficou alarmado, sabendo da reputação de Saulo como perseguidor dos cristãos. No entanto, o Senhor tranquilizou Ananias, revelando que Saulo era um vaso escolhido para levar o nome de Cristo diante dos gentios, reis e filhos de Israel, e que ele sofreria muito por causa do nome de Jesus. Obediente ao chamado de Deus, Ananias foi até Saulo, colocou as mãos sobre ele e disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, enviou-me para que recobres a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente, algo como escamas caíram dos olhos de Saulo, e ele recuperou a visão. Ele se levantou e foi batizado, e após recuperar as forças com alimento, começou a pregar que Jesus é o Filho de Deus. A transformação de Saulo foi instantânea e profunda. De perseguidor implacável, ele se tornou um fervoroso pregador do Evangelho, causando surpresa e admiração entre todos que o conheciam. Os judeus de Damasco, que esperavam que ele continuasse sua missão de erradicar os cristãos, ficaram perplexos ao vê-lo proclamando a fé que ele antes tentava destruir. Mas, à medida que seu testemunho crescia em poder e convicção, também crescia a oposição. Os judeus planejaram matá-lo, mas Saulo conseguiu escapar da cidade, descendo por um muro em um cesto, auxiliado por seus novos irmãos em Cristo. A história da conversão de Saulo é um testemunho do poder transformador da graça de Deus. Ela nos ensina que ninguém está além do alcance da redenção, e que Deus pode transformar até mesmo o coração mais endurecido. Saulo, o perseguidor, tornou-se Paulo, o apóstolo, um dos maiores missionários da história, cujas cartas compõem uma parte significativa do Novo Testamento e cujas palavras continuam a impactar vidas ao redor do mundo.